Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco Banrisul e um mega potencial de valorização nas ações do Banrisul. Pessoal, o Banrisul agora está pela metade do valor patrimonial. Desde o ano de 2024, quando a gente teve aquela crise no Rio Grande do Sul, as ações do banco nunca mais voltaram para um patamar bem valorizado, como já aconteceu no passado. E claro, o Banrisul, em comparação com outros bancos que temos na Bolsa de Valores, ele é um banco small cap, um banco pequeno, tá? Então ele tem sim, em ciclos de valorização, um potencial mais elevado em relação aos outros bancos que temos disponíveis aqui na bolsa. Eu vou citar um segredo sobre o Banrisul que o mercado está escondendo de vocês, que poderia fazer com que as ações disparassem mais de 600% e ainda por cima pagasse um dividendo interessante, porque a depender do preço que você compra o banco, você pode abstrair um bom provento, já que ele acaba sendo apelidado comumente como um pequeno banco do Brasil, porque assim como o Banco do Brasil, ele tem aí um esquema de pagamentos bem parecido. Mas antes de falarmos sobre Banrisul e essas perspectivas, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que a carteira de ações do canal endossou uma alta bem expressiva nesses dias, né? Para quem não se lembra, o patrimônio estava ali em 220 mil e de repente, do dia para noite, o patrimônio bateu 232 mil. Isso aqui aconteceu principalmente por conta da alta do Ibovespa, né? O Ibovespa acabou se valorizando bem nesses dias, porque a expectativa na taxa de juros voltou a declinar. Então, o Banco Central está prevendo de que a Selic nesse ano pode bater 13,5%. O mercado gostou disso, o fluxo de capital estrangeiro começou a voltar para a bolsa. E o Banrisul, que é o principal escopo desse vídeo, né, pessoal, acabou também se valorizando na mesma toada. Se a gente pega aqui numa lupa diária, numa lupa de 7 dias para ser mais exato, as ações do Banrisul se valorizam mais de 5%. Geralmente as small caps se valorizam mais no momento que o Ibovespa está em alta, porque elas têm menos liquidez, elas têm mais facilidade de se valorizar, assim como também de se desvalorizar, porque naturalmente elas têm um beta maior, né, que é a correlação da oscilação do ativo em relação ao benchmark, que é o Ibovespa. E na carteira de ações do canal, essa alta não foi graças ao Banrisul, até porque minha carteira não é formada por bancos small caps, tirando o BR Partners, né? Que é uma posição ali de 11% da carteira total, porém é um banco de investimento, não é banco tradicional que oferece crédito como o Banrisul. Tecnicamente a carteira tem bancos, mas são bancões mais maduros, bancos grandes, né? Banco do Brasil representando 36% da carteira e o Itaú representando 34,26% da carteira. O Itaú também subiu bem, chegou a representar uma porcentagem bem expressiva, ficando lado a lado com o Banco do Brasil. Então essa alta no Ibovespa levou as ações do setor bancário, que estavam pressionadas por conta de um risco de crédito mais elevado, advindo uma Selic alta. Agora que o mercado verificou de que a Selic possa cair, eu acredito que os bancões e os banquinhos, como o Banrisul, possam se beneficiar bastante, principalmente os bancos estatais, tá? Banrisul, Banco do Brasil, Banco da Amazônia. Por quê? Porque os bancos estatais, eles operam sobre um regime de crédito muito mais restritivo do que os bancos privados, porque grande parte da carteira, né, tanto do Banrisul, do Banco da Amazônia, do Banco do Brasil, está ligado ao agronegócio. O Banco do Brasil é o líder, mas o Banrisul também tem uma pequena parte de agro e o Banco da Amazônia também tem uma parte de agro. E com uma Selic mais alta, isso prejudica, amassa o produtor. E aí faz com que a inadimplência nesses bancos, que já tem um custo de captação mais elevado em relação aos mais previsíveis, sofram muito mais, né? O Banrisul vem sofrendo com uma crise climática já faz muito tempo. E detalhe que o Banrisul, de fato, ele é um banco medíocre, pessoal, porque o ROI do Banrisul de longuíssimo prazo fica de 11% ao ano na sua média. Então perceba aqui que para comprar ações do Banrisul, você precisa de um desconto elevado. Caso contrário, né,
a sua rentabilidade será medíocre mesmo. Por isso que você precisa pagar barato para que você consiga abstrair uma boa rentabilidade. Que se você olhar o lucro aqui do Banrisul no longo prazo, já está de lado há muito tempo, pessoal. Essa é que é a verdade, não cresce, tá? Bem aqui, ó, desde 2009 o lucro do banco saiu de 300 milhões para essa faixa de 1,7 bilhão. Então se eu colocar aqui, ó, numa lupa de, tecnicamente, 26 anos, né? 1,7 bilhão dividido por 400 milhões de lucro, o lucro do Banrisul cresceu 325% numa lupa, sabe de quanto tempo? De 26 anos. É muito baixo. Por que que é muito baixo, pessoal? Você pega isso aqui, ó, em taxa equivalente, mas é uma small cap, mas não é à toa que ele é uma small cap, uma empresa que cresce menos, então não é toda small cap que vai ser de extrema qualidade. Porém, não significa necessariamente que você terá um retorno ruim. Tudo depende do preço que você acaba pagando, né? 26 anos no tempo, o banco cresceu uma taxa de 5,72% ao ano na média, perdendo para Banco do Brasil, perdendo para o Itaú. Então perceba que o Banrisul ele é um banco mais ineficiente. Então, muito cuidado com o preço de compra. Mas a discussão aqui não é essa. De fato, você bate o olho aqui no resultado, você vai observar que no curto prazo tá ruim, né? ROI baixo, de 7,9%, carteira de crédito segue crescendo, custo de captação segue aí crescendo também, o banco tem uma margem financeira boa, custo de crédito está controlado e despesas administrativas também segue crescendo. A rentabilidade do banco foi inflada no resultado do quarto trimestre de 2025, muito advindo por conta de um extraordinário que ele acabou recebendo de uma venda de ativos. Agora que o lucro líquido normalizou, o Banrisul está lucrando 200 milhões por trimestre, tá? Mas a questão é a seguinte, pessoal, eu acho que o Banrisul ele acaba tendo um trigger bastante importante. Por quê? Porque se a Selic começar a cair, o lucro do Banrisul tende a crescer. Vamos observar o que aconteceu com o Banrisul quando a gente teve ali um ciclo de queda na taxa Selic. Vamos observar o que aconteceu com o lucro do banco. Simplesmente o lucro do banco cresceu para 1,3 bilhão. Hoje ele lucra seus 900, 800 milhões no ano. Então o lucro do Banrisul, só do fato da Selic já diminuir para pelo menos 11, 10% ao ano, 1,5 bi de lucro, hoje ele lucra 900 milhões, o lucro do banco simplesmente poderia crescer 60%. Então, na verdade, ele estaria barato, observando-se por uma lupa de queda na taxa Selic. Fora que a ação, que acaba sendo o principal termômetro, está barata. Se você pega o valor patrimonial de 0,50, claro, o Banrisul já foi precificado por múltiplos menores, mas assim, pessoal, está nas mínimas. E geralmente em momentos mais eufóricos, quando o mercado acaba engatando uma alta, fluxo de capital estrangeiro, o Banrisul é cotado por múltiplos de acima de uma vez o valor patrimonial. Então, só para ele voltar para um múltiplo mais caro, as ações do banco teriam que se valorizar 145% na cotação. Eu acredito no caso, o Banrisul poderia subir mais em relação aos outros. Por quê? Por ele ser uma small cap, tá? Se você pega aqui, ó, nos últimos 15 anos em retorno total, cotação ajustada, o Banrisul, em momentos que a bolsa acabou decolando, o banco saltou mais de 500% na cotação. Isso, cotação já com reinvestimento do provento. Então, a depender da janela de tempo que você pega, as ações do Banrisul, sabe quanto ele proporciona ao ano na média? A depender do preço, por isso você precisa pagar barato, tá? Ó, 570% em 5 anos, que foi mais ou menos o período que o Banrisul entregou de rentabilidade para o seu sócio, isso deu 46% ao ano na média. E qual que era o múltiplo do Banrisul na época de 2016? Vamos dar uma olhadinha aqui. Era um múltiplo muito parecido com o que a gente está agora, tá? Era ali, né? É que não aparece 2015, mas 2015 o banco estava cotado por um PVP de 0,50 a 0,40. O mercado já estava colocando, né, o risco em relação à crise de crédito que o Banrisul já vive há muito tempo. Então, a depender do preço que você pega, você consegue sim abstrair uma boa rentabilidade. Tanto que o investidor que segurou até hoje ainda está no positivo, 570% numa lupa de 10 anos, está conseguindo mais de 20% ao ano na média. Porém, você entende como o timing acaba sendo importante? Já não digo mesmo para quem comprou no topo histórico. Aí esse investidor está com retorno medíocre. Ó. Se você comprou o Banrisul no topo, ó, o seu retorno total tá baixo. Essa que é a verdade, você está perdendo para a inflação. Porém, para você que comprou na baixa, conseguiu uma boa rentabilidade. O Banrisul, por ser uma small cap e por já existir há muito tempo, a gente consegue analisar duas premissas no banco para descobrir se ele está barato. Bom, primeiro ponto, yield, tá? Se você projetar uma recuperação do lucro para os próximos anos, o Banrisul poderia estar por um PL, né? Preço sobre lucro, na faixa de
aproximadamente o banco estaria por 3,8 vezes o seu preço-lucro. Então, na verdade, o seu yield projetado com a recuperação do lucro já para os próximos anos poderia ser de 10% ao ano na sua média, o que acaba por ser aí um yield bastante elevado. E o potencial de valorização, Pablo? Para isso a gente vai utilizar, supondo a recuperação da rentabilidade, o preço justo do Graham. Pablo, mas é uma small cap, mas aí é que tem uma pegadinha, porque o Banrisul, de fato, ele é uma small cap, então na verdade tem que usar o PEG ratio do Lynch. Só que o Banrisul, ele acaba sendo uma exceção à regra, dá para você analisar ele tanto pelo Lynch e tanto pelo Graham, porque ele é uma empresa do quê? Da velha economia. Como já dizia o Graham, ele gosta de small caps, empresas que já existem há no mínimo mais de 80 anos, já passou pelo efeito Linde, né? Se provou no tempo. Então, para o Banrisul acabar aí falindo, tecnicamente isso é impossível, né? É teoricamente impossível. Na verdade, está muito mais fácil dele ser privatizado. E aí você poder ganhar com trigger de privatização. Mas isso aqui não é o escopo principal do vídeo. Bom, utilizando o Graham, né? A gente pode prever um LPA de 4,16. Quanto será que o patrimônio líquido do Banrisul cresce na média? Para isso, a gente tem que usar a métrica do VPA, valor por ação. E ele cresce sim o seu patrimônio líquido a um nível interessante. Ó. Perceba que em 10 anos o patrimônio líquido do Banco Banrisul parece muito o Banco do Brasil. Porque se você pegar aqui 28,50, dividido por 15, né? O Banrisul cresceu o seu patrimônio líquido em 90% numa lupa de 10 anos. Então, perpetuando de que em 10 anos a taxa de rentabilidade do patrimônio líquido do Banrisul cresça a uma taxa de 6,63% ao ano na sua média, o que a gente pode supor para a Banrisul nos próximos anos? Bom, vamos colocar aqui a calculadora de juros compostos para a gente descobrir quanto será o patrimônio líquido do Banrisul daqui a 4 anos, que é os cálculos que a gente tende a fazer aqui com a Selic caindo, né? Então aqui, ó, 11 bi de patrimônio, que é o que o Banrisul tem hoje. 6% ao ano, um cálculo conservador. Em 4 anos, simplesmente o patrimônio iria para 14 bilhões. E aí você poderia ter um VPA, que acaba sendo aí, né? Valor por ação, que é a razão, né? Do patrimônio líquido dividido pelo número de ações do mercado. Então, 14 mil dividido por quanto? Supondo daqui a 4 anos um VPA na faixa de aí, ó, 14 mil dividido por 408, você tem um VPA de R$34. Então, hoje, na verdade, você está comprando a ação do Banco Banrisul na bolsa, cotado aos 14,50, por um preço sobre valor patrimonial de apenas 0,42, denotando que ele está barato. E aí, pelo cálculo do Graham, você poderia vislumbrar o seguinte: lucro, a gente percebeu que, né, o LPA dele seria de 4,16, 22,5, 4,16 vezes VPA de R$34 daqui a 4 anos, o Banrisul teria um preço justo na ação de R$ 56,41. Então, daqui a 4 anos, supondo de que a Selic vai cair, supondo de que a bolsa vai subir e supondo de que o cenário macroeconômico para o Banrisul pelo menos melhore razoavelmente, né, com essa queda na taxa Selic, o banco poderia subir na cotação 289%, olhando para os próximos 4 anos, quase uns 300%, para a gente ser aqui mais exato. Então, só em cotação, o Banrisul poderia te dar em 4 anos, né, mais ou menos aí, 41% ao ano na sua média. A gente viu que o lucro do Banrisul pode crescer uns 60% numa lupa de 4 anos. Então, na verdade, você tem 12% ao ano de lucro. Ao todo de valorização, a gente viu que você tem 41%. Então, faz a soma aí, ó. 41 de valorização, 12 de lucro e mais 10 de dividendos. Retorno embutido na ação do Banco Banrisul, 63% ao ano na média. Eu acho que o banco está bem barato, está uma verdadeira pechincha. Só que posso falar para vocês, eu gostaria que o Banrisul voltasse nesses preços aqui de 10 a 11 reais. Aqui ele ficaria quase que de graça, porque meu retorno embutido poderia subir muito. Aqui, na verdade, eu poderia até comprar ações do Banco Banrisul, tá? Tanto vislumbrando uma privatização, mas seria um banco que eu pretenderia vender, né? Não para permanecer na carteira por muito tempo, a não ser que ele fosse privatizado. Aí a história é outra, porque uma privatização no Banrisul poderia fazer com que o Estado perdesse o poder e ele focasse em rentabilidade, não em questões sociais, que é ficar financiando crédito para os gaúchos, né? Nessa questão aí complicada. Porque assim, pessoal, uma coisa é focar em rentabilidade e outra coisa, né, perdão, é subsidiar crédito na tentativa de fazer questões sociais. Então, assim, tem que diferenciar uma coisa da outra. Mas assim, o Banrisul está barato, tem uma perspectiva de valorização e de pagar bons proventos, a depender, claro,
do seu preço de compra. É uma small cap e olhando pelo PEG ratio do Peter Lynch está barato, porque supondo que o banco, né, cresça uma taxa de 8 a 10% ao ano para os próximos 5 anos, hoje o PL está de 3,8, na verdade o PEG ratio do Lynch está vislumbrando 0,38. Só para ele voltar para o PEG ratio bem precificado, as ações do Banrisul teriam que subir 300% na cotação, ficando igualzinho o múltiplo do Graham. Então perceba que dá para você coincidir os dois aqui e verificar que o Banrisul está bem descontado olhando por essa lupa. E somando dividendos, o retorno do banco pode sim superar com muita tranquilidade, né, mais de 500% de rentabilidade olhando para os próximos anos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e claro que para vocês que ficaram comigo até o final, eu estou aqui com uma bela oportunidade para vocês. Eu estou falando aí, pessoal, da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é totalmente vitalícia, totalmente automatizada e contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, desde Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você acaba por ter aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula do John Bogle, que foi um investidor aí, pessoal, gigantesco no mercado de ações, né, que conseguiu excelentes rentabilidades. Você tem acesso a tudo isso aí por um preço irrisório e ainda a preço teto projetivo. E tá bom, Pablo, onde que estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, o primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível na bio do canal. Basta você clicar em mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Já comentem se vocês têm ações do Banco Banrisul, em particular, não tenho o Banrisul na carteira, mas fico de olho, principalmente abaixo dos 12 a 11 reais, poderia ser uma cotação interessante para eu colocar na carteira, vislumbrando crescimento, tá? Mas não buy and hold clássico, não dá para segurar a Banrisul, igual a gente segura Itaú, Banco do Brasil, que já são bancos mais consolidados, que já se provaram no tempo. O Banrisul, por mais que ele exista há muito tempo, o ROI do banco costuma ficar baixo por muitos anos, por 10, 12, 13 anos. Diferentemente do Banco do Brasil, que está com ROI baixo agora, mas historicamente a média de ROI fica de 15% a 16%. Então assim, pessoal, o ROI é muito importante. Bancos que têm ROI baixo, eu só uso para swing, né? Comprar ali num valor patrimonial deprimido e vender quando bater o valor patrimonial. Eu penso assim, agora banco para eu segurar por muitos anos, tem que ter qualidade e tem que ter um bom ROI para continuar gerando valor para o acionista no médio a longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!